Olá a todos, eu sou o professor Vitor Tamontin, sou professor de Física e hoje nós teremos uma aula sobre transformações gasosas, tá certo? Em especial, a transformação gasosa chamada isoterma, tá? Então, pessoal, transformações gasosas faz parte, né, do conteúdo da termodinâmica, né, que buscou-se inicialmente, né, historicamente, buscou-se explicar os fenômenos que ocorrem no motor a combustão, né, nas famosas máquinas térmicas, tá certo? Máquinas a vapor, né, não é isso? Hoje em dia, a termodinâmica ela é aplicada em diferentes áreas, né? Na ciência dos materiais, na biologia, na termoquímica, né? Na química, na medicina, enfim. Até mesmo nas redes sociais, né? Você pode aplicar lá a termodinâmica das redes sociais, beleza? Mas para a gente chegar a esse nível de aplicação, nós precisamos entender, né, primeiro sobre a isoterma, né, que é uma transformação gasosa. Então vamos pensar lá, ó, uma transformação. Então uma coisa que vai mudar para outra. Mas espera aí, é isoterma. O que significa essa palavra, né? Então vamos, né, separar essa palavrinha para a gente poder entender melhor, tá, pessoal? Ó, iso vai significar lá, ó, mesma, tá? Ou igual, né? E terma, né? Nós estamos na termodinâmica, né? Terma vai significar temperatura, ok? Então, pessoal, uma transformação gasosa, temperatura, né? Uma transformação gasosa, ou seja, que vai mudar de um estado para o outro, vai manter a mesma temperatura. Por mais que as outras grandezas, né, irão mudar, pressão e volume, que são as duas grandezas, pressão, volume e temperatura, são as três grandezas de estados que nós estamos estudando, né? Por mais que a pressão e o volume alterem, a temperatura vai manter a mesma, tá? E como que a gente faz, né, para criar uma transformação gasosa, né? Então vejam só, eu tenho aqui inicialmente, né, vamos por aqui, um gás ideal, né, que ele está inicialmente a pressão lá de mais ou menos 5.350, 5.200 e pouco, 5.300, ok? E o seu volume é de 5. Não vamos nos atentar aqui às unidades por enquanto, porque a gente apenas irá nos preocupar com as suas proporções, tá? E vejam lá que a temperatura está de 300 Kelvin, tá? Então nós iremos anotar daqui a pouco isso numa tabela, tá? Agora, se eu aumento o volume, né? Se eu aumento o volume aqui do meu recipiente, né? Do meu êmbolo ali, né? Para o dobro, né? Ou seja, tinha um volume, né, relacionado a uma altura de 5, né? Um comprimento de 5, né? E o volume dobrou, foi para 10, tá certo? Vamos notar ali o que aconteceu com a pressão, né? Vejam só, a pressão estava mais ou menos lá em 5.300 e foi para mais ou menos, ali arredondando um pouquinho para cima, né, a 2.700. Opa, diminuiu, né? Diminuiu. E agora se eu triplico em relação né, ao inicial, né, de 5 vai para 15, né? Vejam o que aconteceu com a pressão, diminuiu ainda mais, né? Então vamos anotar esse valor numa tabela, ok? Né? Então está aqui anotadinho numa tabela, né? A pressão 5.300, 2.700 e 1.800, tudo isso, né, pessoal, de maneira aproximada. O volume 5, 10 e 15. Não coloquei a unidade aqui porque eu quero somente ver qual a relação com os valores, tá? Então vejam só, então quando eu multiplico por 2, veja só, eu multipliquei por 2 o volume, o que aconteceu com a pressão, né? 5.300, 2.700, vejam só, qual que é metade de 5.300, né? Metade de 5.000 é 2.500, metade de 300 é 150, né? Então, 2.500 mais 150, 2.650, então 2.700 é mais ou menos, né, a metade também, né? Lembra lá que a gente pegou um valor aproximado, né? Então veja só, ó, dividiu por 2. Opa, foi a operação inversa, né? Ó, o volume multiplicou e a pressão dividiu, ok? E agora, o volume, né, multiplicou por 3. Aumentou 3 vezes, né? Aumentou 3 vezes não, multiplicou por 3 o seu volume. De 5 foi para 15. E agora, a sua pressão, ó, 5.300, será que dividiu por 3 também? Ó, vamos ver lá, ó, 5.000 divididos por 3, né, dá mais ou menos lá, né, 5.100, né? 5.000 divididos por 3 dá mais ou menos 1.700, né?
300 por 3 dá 100. Então, 1.700 mais 100 dá 1.800, ou seja, né, a nossa pressão dividiu por 3. Tá vendo que é sempre a operação inversa? Né? Se eu fizer o caminho contrário, né, quando eu multiplicar a pressão, eu vou dividir o volume. É sempre a operação inversa, né? A pressão com o volume, ok? Ou seja, então a gente pode escrever assim, ó, pessoal. Então, que a pressão é proporcional ao inverso do volume, né? Porque eu estou realizando a operação inversa, né? Como que a gente faz para sair de proporção e ir para uma equação? A gente adiciona uma constante, né? Então, a pressão ela é igual a uma constante, que a gente não vai se preocupar por enquanto, né? Divididos pelo volume, tá? Eu vou reajustar essa equação aqui para o seguinte, ó. Pressão vezes volume é igual a uma constante. Ou seja, ó, se eu pegar esses valores que estão aqui na tabela, multiplicar 5.300 por 5, 2.700 por 10, né? 1.800 por 15, ok? Vai dar sempre o mesmo valor. E se eu fizer isso para qualquer gás ideal, né? Vai dar sempre um valor constante. Na verdade, quem fez isso foi justamente Boyle e Mariotte, né? De maneira independente, primeiro Boyle, mas depois Mariotte, e que chegou na seguinte equação, né? Quem construiu exatamente esse raciocínio que nós fizemos agora foi os dois cientistas, né? E eles chegaram na seguinte equação, que a pressão no estado inicial vezes o volume no estado inicial, né, multiplicado os dois, é igual à pressão num estado final vezes o volume num estado final. Beleza? A multiplicação dessas duas grandezas em qualquer transformação sempre vai dar a mesma. Ok? Então vamos lá para exercícios no Quizzes, ok? Para a gente praticar lá os nossos conhecimentos abordados nessa aula. Ok? Então vamos lá, qual que era a primeira? Vamos lá. Quando um gás ideal dobra o seu volume a temperatura constante. Ó, veja, volume dobrou. Sua pressão final vai o quê? Ó, se multiplicou o volume, a pressão vai dividir. Inversamente proporcionais. Lembra? Operação inversa. Então a sua pressão final vai ser dividir por 2, né? Ou seja, a metade, né? Olha lá, ó. Metade do valor inicial. Não altera o valor. 4 vezes do valor inicial. 2 vezes do valor inicial. Você já matou a charada. Metade do valor inicial. Ok? Vamos ver se está certo? Opa! Conseguimos! Vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para o ranking. Uma transformação isotérmica é aquela que ocorre transformação isotérmica. Falei no início da aula, né, pessoal? Você anotou lá. Iso, a mesma. Térmica, temperatura. Então, mesma temperatura. Mas vamos ver se tem exatamente essas palavras. Temperatura máxima, temperatura variável, temperatura mínima ou temperatura constante. Qual que é o sinônimo aí de mesma, né? Ou que não muda, né? Constante. Exatamente. Temperatura constante é a temperatura que não muda, né, pessoal? Tá? Vamos para o próximo. Se a pressão inicial do gás é 3 vezes 10 a quinta pascal, né, e o volume inicial é 10 a menos 2 metro cúbico, quando a pressão final for 1,5 vezes 10 a quinta pascal, seu volume será, veja, você já pode matar logo de cara, né? Ó, a pressão passou de 3 para 1,5 10 a quinta pascal, né? Dividiu por 2, então seu volume vai dobrar. Muito bem, né? Então de 10 a menos 2 vai para 2 vezes 10 a menos 2. Mas se você não tenha matado essa charada, vamos utilizar lá a equação, né, do Boyle e Mariotte. Então a pressão inicial era 3 vezes 10 a quinta pascal. O volume inicial era 10 a menos 2 metros cúbicos. A pressão final passou a ser, né, 1,5 vezes 10 a quinta. E o volume final é justamente o que eu não sei, né? Então, utilizando a equação, né, de Boyle-Mariotte, eu tenho lá que é o seguinte, né? A pressão inicial, 3 vezes 10 a quinta pascal. O volume inicial, 10 a menos 2. A pressão inicial, 1,5 vezes 10 a quinta. E o volume final eu justamente quero descobrir, ok? Tá vendo que tem 10 a quinta e 10 a quinta dos dois lados, né? Então, posso simplificar, beleza? E eu vou passar dividindo esse 1,5 que sobrou, né, para o outro lado da equação, tá? Então vai ficar lá, ó, 3 vezes 10 a menos 2
né, divididos por 1,5 vai ser igual ao volume final. O 3 com 1,5 eu simplifico, né, e fica 2 lá em cima, tá? Então o meu volume final, pessoal, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, né? Então 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos é a minha resposta final. Nós fizemos de duas maneiras, né? Da maneira, né, por raciocínio lógico ali, né, a partir dos nossos experimentos, e da maneira pela equação. Tá? 2 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Ok? Então, pessoal, é isso, né? Finalizamos aqui a nossa aula sobre transformações isotérmicas, lembrando os conceitos importantes, né? Transformação isotérmica, iso, mesma, térmica, temperatura, né? Onde a pressão e o volume são inversamente proporcionais, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.